Olá, boa noite pessoal, os amigos do canal no YouTube que nos acompanham nos vídeos de moedas raras, moedas antigas e também mensagens cristãs. Então hoje basicamente vou estar falando um pouco sobre um texto bíblico bastante clássico já, quando Deus aparece a Salomão pela segunda vez, ele faz promessas. Então eu quero estar lendo aqui na íntegra o texto bíblico, de 2 Crônicas, capítulo 7, do versículo 11 ao 16. Então diz assim a palavra de Deus. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Então, é um texto bastante conhecido de todos nós cristãos, de 2 Crônicas, em especial aqui do capítulo 7, 2 Crônicas, capítulo 7, do versículo 14 ao 15, mas nós já lemos na íntegra do versículo 11 ao 16. Então, quando Deus aparece a Salomão, pela sua segunda vez, ele faz promessa. E necessário é frisar, meus irmãos, veja bem que a palavra de Deus fala aqui, e se o meu povo que se chama pelo meu nome. Então Deus, ele está convocando o seu povo, a sua igreja. Ele não se refere ao mundo, por exemplo, naquela época de Israel, a nação de Israel, mas trazendo aqui para nós hoje, o povo de Deus, a igreja do Senhor. Nós, como igreja, somos o Israel de Deus, Então veja bem, e se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então observe, meus irmãos, que naquela época, bem como hoje, a terra ela está enferma. Naquela época a terra se encontrava num lastimável estado de doença e enfermidade, assim como hoje nós vemos a terra enferma. Se nós formos atentar pelo versículo anterior, por exemplo, aqui no versículo 13, diz assim, se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Então havia, naquele tempo, quando o povo de Israel se desviava do caminho do Senhor, era bastante comum não haver chuva. Então o céu era cerrado, não havia chuva. Até mesmo os gafanhotos vinham, quando o povo de Deus, Israel, se desviava das promessas e do caminho do Senhor, os gafanhotos vinham e destruíam toda a plantação. Traziam miséria, destruição, morte, destruição. E também havia muita peste entre o povo, e em geral no meio do povo de Deus. Ora, se no meio do povo de Deus já acontecia
esse tipo de coisa, sendo já lá no Antigo Testamento, qual dirá hoje, meus irmãos, que se aproxima a volta do Senhor, a volta do Messias, de Jesus Cristo, nosso Salvador. Então é necessário aqui haver um arrependimento, uma comoção nacional, um arrependimento, uma volta para as Escrituras, para a palavra de Deus, né? Então, e se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face. Primeiro orar, depois buscar a face do Senhor. E depois, e se converter dos seus maus caminhos, né? Veja bem, né? Deus é bem claro, a palavra de Deus é bem clara. Se converter dos seus maus caminhos. Então eu, diz a palavra, dizendo eu, quem? O Senhor, né? Ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados, né? Haverá perdão, né? Perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então aquela terra que estava enferma, como hoje, trazendo para nós hoje, né? A terra será sarada, porque é a promessa do Senhor. Porque na Bíblia Sagrada existem muitas promessas. Então veja bem, agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Então quando nós cumprirmos o requisito, né, quando nós cumprirmos aquilo que Deus nos ordena na Sagrada Escritura, a palavra de Deus diz que os olhos do Senhor estarão atentos à oração que se fizer neste lugar. Quando nós cumprimos o requisito, a ordenança do Senhor, então Deus vai estar com os seus ouvidos ali, atento, os seus olhos também, né, estarão atentos, abertos, né, à oração que se fizer neste lugar. E naquele tempo seria, no tempo de Salomão, no templo propriamente dito, né, Deus estaria então atento à oração que se fizesse naquele lugar, porque Salomão acabou a casa do Senhor e também a casa do rei. Ele tinha completado a obra. Ele tinha acabado a casa do Senhor, bem como a casa do rei, e tudo quanto Salomão tentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, ele prosperou, né? Ele prosperou, então ele acabou aquela obra. Então tudo que nós fizermos perante o Senhor nosso Deus, cumprindo os requisitos que nos manda a palavra de Deus, pelo Espírito Santo e até mesmo pela Bíblia, que é a palavra de Deus, Deus vai estar atento, seus ouvidos, seus olhos estarão atentos à oração que se fizer neste lugar. Não é diferente hoje no Brasil, seja no Brasil, nos Estados Unidos, no Canadá, em qualquer nação do mundo, porque a Bíblia diz, bem-aventurado é a nação cujo Deus é o Senhor. E veja bem, completando aqui então no versículo 16, porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Então Deus ele há de escolher um lugar para santificar. Naquele tempo ele escolheu Salomão, né? Davi intentou isso, mas como ele era um homem de sangue, um homem de guerra, Deus recusou. Antes escolheu seu filho Salomão para que edificasse casa ao Senhor. Então Deus passou a morar ali no templo, né? Havia o contínuo sacrifício, né? Então, porque agora escolhi e santifiquei esta casa para que o meu nome esteja nela perpetuamente. Hoje no Novo Testamento, no tempo da graça, no tempo dispensacional da graça, hoje no Novo Testamento, a casa de Deus vem a ser nós mesmos, o nosso corpo, né? O nosso corpo ele é constituído de corpo, alma e espírito. Então, Deus ele quer morar aqui dentro em nosso coração, fazer parte de nós, do nosso ser. Então, veja bem, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. É claro que muitas das vezes nós precisamos ter um local para congregar, para cultuar e para nos reunirmos, estarmos em comunhão na igreja com outros cristãos, né? Porque a igreja somos nós, o povo de Deus, devemos estar comungando ali em comunhão, reunidos em oração, comungando uns com os outros, né? Mas o interesse hoje de Deus é fazer habitação em nós. O Espírito Santo, o poder de Deus, ele quer tomar conta de nosso ser, fazer parte da nossa vida, né? Por isso que lá no livro de Apocalipse fala, eis que estou à porta e bato,
né? Eis que estou à porta e bato, está lá em Apocalipse, né? Aquele que ouvir a minha voz, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Então Deus está desejoso, Ele está batendo na porta do nosso coração querendo entrar. Então esta é uma oportunidade, meu amigo, meu irmão, né? Você que nos acompanha no canal, tanto de moedas antigas, moedas raras, ou mesmo de mensagens cristãs, uma oportunidade nossa de servirmos a Deus. Hoje é um dia, uma véspera, vamos assim dizer, das eleições. Amanhã, por exemplo, é a eleição, né, presidencial, né, para governador, senador, enfim, né? Então hoje é um dia, vamos assim dizer, pré-eleição, né? Então nós devemos estar consciente daquilo também que vamos fazer, zelando pela pátria, pela bandeira brasileira e também pelos direitos da família e também direitos cristãos. Então vamos estar também conscientes nessa questão, né? Porque naquela época, né, o povo de Deus, quando se desviava, vinha tudo isso. Vinha o gafanhoto, que destruía as plantações. Vinha a peste entre o povo, né, que fustigava até mesmo aquela nação. Ó, vocês podem ver, meus irmãos, estamos saindo de uma pandemia, né? A pandemia do coronavírus, estamos praticamente saindo da pandemia. Então, Deus, Ele tem o controle de todas as coisas. E bem-aventurada é a nação cuja o Deus é o Senhor. Se nós nos chegarmos a Ele, a Deus, o Espírito Santo de Deus, então o Senhor se chegará também a nós. Por meio da Bíblia Sagrada, a palavra de Deus e do poder do Espírito Santo, Ele quer estar em contato conosco, né? Assim, para nos dar a sua bênção, em nome de Jesus. Amém? Então você que gostou, né, dessa mensagem cristã, não é propriamente dito uma pregação, né? Porque a pregação, geralmente, a gente sempre está acostumado de estar pregando no templo, né, na casa do Senhor. Mas aqui apenas uma reflexão espiritual, uma mensagem cristã para o nosso enlevo espiritual, para estar meditando na palavra do Senhor, né? Amém, Jesus? Então você que gostou, ative o sininho, se inscreva no canal e receba mais mensagens como essa. Até mais, pessoal, e Deus abençoe em nome de Jesus.